Pronto, então vamos para o que realmente interessa. Então, galerinha, sejam todos bem-vindos. Quero dizer que é um prazer inenarrável estar nessa manhã com vocês, nessa aula, né? Repassando alguns direcionamentos, alguns aprendizados aí para vocês se desenvolverem, ficar super inteligentes, conseguir uma profissão boa no futuro e aprender bastante. Então, sejam todos bem-vindos aí. Então, nessa aula de hoje, cadê? Já estou apresentando a tela. Então, olha só, nessa aula de hoje vamos dar continuidade sobre as representação decimal, certo? Na aula de ontem eu comecei explicando sobre essa tabela aqui, certo? E aí falei sobre os números naturais, depois falei para vocês sobre os números racionais, que é o que nós estamos estudando, né, que são as frações, são os números racionais. Eu trouxe essa tabela para a gente avaliar essa tabela, essa parte aqui do total, certo? Essa parte de total, todos os números aí são números, no caso, decimais, né, que eles têm sempre uma vírgula depois da parte inteira. Então, isso aqui são representação decimal. E aí eu fiz a explicação sobre, né, esse cubo aqui, como é que a gente poderia, no caso aí, imaginar esse cubo. Aí o primeiro fato que eu falei foi o seguinte: se eu pego esse cubo, certo, e divido ele em 10 partes, se eu divido ele em 10 partes, eu vou ter 10 placas dessa rosa, que está bem aqui, tá vendo? Então, se eu dividir esse cubo em 10 partes iguais, eu vou ter, no caso, 10 placas dessa daqui rosa. Tá vendo? Meia rosa, meia bege, não sei. Então, eu tenho essa primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima. Uma em cima da outra, né? Como se fosse várias tampas e tivesse uma tampa em cima da outra, e eu tenho 10 placas dessa. Depois eu falei, olha, eu não quero mais dividir em 10, eu quero dividir agora em 100 partes iguais. Então, se eu pegar esse cubo e dividir ele em 100 partes iguais, eu vou ter 100 barras dessa amarela que está localizada aqui, ó. Então, eu poderia ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, eu teria 10 aqui, mais 10 aqui embaixo, ó, 10 aqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui, certo? E quando eu somasse esses 10 em 10 que eu ia contando, eu ia obter 100 barras dessa amarela. Tranquilo até aí? Vocês conseguiram entender isso? E depois eu peguei, não quero mais dividir nem em 10 placas, né, em 10 partes, e nem em 100 partes. Agora eu quero dividir em 1000 partes. Então eu fui lá e dividi em 1000 partes e consegui adquirir, no caso, 10 cubinhos desse pequeno. Então, nessa parte aqui eu tenho 1. Se eu for contar todos os cubos desse cubo maior, eu vou ter 1000 desses cubos. Então, é 1, 2, 3, 4, eu contaria, no caso, 10 aqui, mais 10 lá embaixo, 10 lá embaixo, somando tudo e todos os andares desse cubo, eu teria 100 cubinhos desse daí. Tranquilo? E aí eu lancei essas perguntas para vocês, para a gente começar a aula, né, a partir dessa parte bem aqui. E aí surgiu essas perguntinhas aí, pense e responda, né? E aí ele pergunta, ó, ele faz a pergunta, que fração do cubo grande as placas representa? Alguém quer compartilhar a sua resposta? Tem alguém aí com coragem para compartilhar essas respostas? Lembra daquele acordo que a gente fez? Toda vez que alguém lança uma pergunta, o que eu tenho que fazer? Não responder ela de imediato. Eu paro, eu penso e depois eu respondo. Professor, certo? Sim. eu já tinha feito esse aí no meu caderno. Deixa eu só pegar ele aqui. Não, você tinha feito? Então, você quer compartilhar a primeira pergunta com a gente? Que fração do cubo grande uma placa representa? Então, essa placa aqui, ele quer saber o seguinte, ó, uma placa dessa daqui, ó, que fração que representa? Alguém? 1/10. 1/10, 1/10. Então, veja bem, olha só, analisando apenas as placas. Então, olha só, se eu dividir
em 10 placas, olha só, 10 partes iguais, obtendo 10 placas. Então, eu vou ter 10 placas aqui, ó, uma em cima da outra. Então, se eu tenho 10 placas dessa daí, então, se eu dividir em 10 partes iguais, uma vai ser a representação aí, certo? Vou escrever de caneta vermelha. Vai ser a representação, aqui da minha primeira, de uma placa das 10 que eu dividi. Então, eu tenho uma placa das 10. Então, a representação em forma de fração é 1/10. Tranquilo? Alguém quer compartilhar a segunda questão? Ó, que fração do cubo grande uma barra representa? Agora, a gente esquece, no caso aqui, as placas e vem para as barras, né? Então, uma barra dessa daqui representa o que na sua forma fracionária? Alguém consegue me dizer? 1/100. 1/100. Então, olha só, se eu dividir em 100 partes e peguei apenas uma, a representação vai ser o quê? Uma placa, né? Uma placa não, uma barra, né? Que nós estamos falando das barras. Vai ser uma barra de quem? De 100. Uma barra de 100. E a última, que fração do cubo grande um cubinho representa? Então, eu tenho esse cubinho aqui, foi dividido em 1000 partes iguais, esse cubo maior, né? Esse grande aqui. E eu quero saber que um cubinho desse daqui, ó, que fração ele representa? E aí? Um milésimo? Um milésimo, justamente, isso mesmo. Porque, olha só, eu vou pegar um cubinho de quantos? De 1000. Eu vou pegar um cubinho de 1000. Então, primeiro eu tenho 1/10, depois 1/100 e depois 1 milésimo. Tranquilo? Conseguiram acompanhar? Todo mundo está comigo? Todo mundo está comigo aí? Todo mundo compreendendo? Todo mundo, cadê? Deixa eu ver aqui. Todo mundo comigo? Posso continuar? Posso continuar? Então, beleza, vamos lá, vamos lá. Então, eu vou continuar aqui embaixo. Agora, eu vou começar a falar da unidade decimal, certo? Então, olha só, uma fração decimal de numerador 1 é denominada unidade decimal. Então, olha só, toda vez que nós temos um numerador, no caso 1, lembrando que o numerador é o que fica em cima e o denominador é o que fica embaixo. Nós vamos dizer o seguinte, ó, que toda vez que encontrarmos aí, ó, no caso aí, ó, 1/10, olha só, 1/10, isso significa que é uma unidade decimal. Então, vou escrever aqui, ó, vou escrever assim, ó, é uma, certo? Unidade decimal. É uma unidade decimal. Decimal por causa de quê? Porque eu tenho uma unidade no caso de 10. Então, eu chamo de uma unidade decimal e outra de primeira ordem, certo? Então, a gente entende dessa maneira. Então, toda vez que vocês encontrarem 1/10, uma unidade decimal de primeira ordem. Agora, olha só, esse 1/10 eu posso representá-lo de duas formas distintas. A primeira representação é 1/10, mas a segunda é 0,1. Mas, professor, como é que você sabe que 1 dividido por 10 é 0,1? Veja bem o que eu fiz aqui, ó. O 10, ele tem quantos zeros? Não tem 2 zeros? Então, eu escrevo o 1 e do lado do 1 eu escrevo um 0. E coloco a vírgula do lado do 0. Então, eu posso representar 1/10 é igual a 0,1. Isso significa o quê? 1/10 também. 1/10. Certo? Significa 1/10. Seguindo a mesma linha de raciocínio, né? E aqui eu vou chamar, no caso, de A, esse foi o primeiro. Esse daqui agora eu vou chamar de B, certo? Agora, olha só, seguindo a mesma linha de raciocínio, nós entendemos aqui 1/10, certo? Agora, nós vamos entender agora 1/100. O que significa 1/100? Vamos lá, seguindo a mesma linha de raciocínio. Então, olha só, 1/100. Então, 1/100 é uma unidade decimal de segunda ordem. Então, eu vou escrever aqui, ó, uma unidade, certo? Uma unidade decimal
decimal de segunda ordem. É uma unidade decimal, certo? De segunda ordem. E eu posso fazer a representação dessa unidade decimal de duas formas distintas. Eu posso representar como 1 sobre 100, seguindo a mesma linha de raciocínio. Quando ele é dividido por 10, tem apenas um zero, certo? Apenas um zero. Se ele for dividido, no caso, por 100, se eu for escrever na outra forma, vai ter o quê? 2 zeros. Então, olha só, eu escrevo 2 zeros e coloco a vírgula do lado do primeiro zero. Então, isso daqui eu chamo de um quê? Um centésimo. Isso daqui é chamado de um centésimo, certo? Um centésimo, beleza? Então, isso aqui é representado por um centésimo. Seguindo a mesma linha de raciocínio aí, ó, a mesma linha de raciocínio, agora para o milésimo. Então, eu vou pegar aqui minha caneta rosa, escrever aqui a letra C, certo? Esse daqui é a minha letra C. E agora eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Se eu escrever, no caso aqui, ó, 1 sobre 1000, agora é com 3 zeros. Isso daqui eu vou chamar, certo? Eu vou chamar de unidade decimal de terceira ordem. Então, eu vou chamar uma unidade decimal de terceira ordem. De terceira ordem. Agora, acompanhe aqui, ó. Uma unidade decimal de primeira ordem. Por quê? Tem só um zero. Vamos pensar dessa maneira. Tem só um zero, no caso aí, de primeira ordem. Tem 2 zeros de segunda ordem. Tem 3 zeros, certo? Então, de terceira ordem. Se tivesse 4 zeros, seria o quê? De quarta ordem. Se tivesse 5 zeros, de quinta ordem, assim por diante. Vamos fazer até o 1000. Então, isso daqui eu posso escrever da seguinte maneira, como 1 sobre 1000, certo? Mas também posso escrever, no caso, 3 zeros e o 1 aqui no final. E a vírgula eu coloco sempre do lado do primeiro zero, certo? Então, se tem um zero, é 0,1. Se tem 2 zeros, 0,01, um centésimo. Se tem 3 zeros, 0,001. Isso daqui eu chamo, no caso aí, de um milésimo. Um milésimo. De um milésimo. Beleza? Tá todo mundo me acompanhando? Todo mundo conseguindo compreender perfeitamente isso daí? Alguém ficou com alguma dúvida em relação? Deu para entender? Certinho? Então, essa linha de raciocínio a gente segue, no caso, para todos, né? Primeira ordem é 1 sobre 10, segunda ordem é 1 sobre 100, tem 2 zeros. Terceira ordem, 1 sobre 1000, porque tem, no caso, aí 3 zeros, se fosse de quarta ordem. 1 sobre 10.000, 1 sobre 100.000, 1 sobre 1 milhão, e assim vai, né, sucessivamente até o infinito. Certo? Depois disso daqui, eu trouxe essa tabela, aquela tabelinha que a gente viu lá no primeiro bimestre, lembra? Mas só que na tabela do primeiro bimestre, essa parte bem aqui, ó, ela não tinha essa parte, justamente porque a gente estava trabalhando apenas com, no caso aí, os números naturais. E os números naturais são quem? 0, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente, até o infinito, né? Então, a gente aprendeu que tinha, no caso aí, ó, a unidade, a dezena, a centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e até o infinito. E a gente aprendeu a colocar os números aí nas ordens corretas. Por exemplo, se eu fosse escrever 237, então o 7 seria a minha unidade, o 3 seria a minha dezena e o 2 seria a minha centena, certo? E assim sucessivamente. Agora, nós estamos trabalhando agora com os números em forma de fração. A gente trabalhou no segundo bimestre. Agora a gente vai fazer o processo inverso. Vamos pegar um número em forma de fração e aprender a representar eles na sua forma decimal. Então, todo número que tem vírgula, eu posso representar na forma, no caso, decimal.
E aí que entra a segunda parte dessa tabela, né? Então, unidade. Então, antes da unidade, ó, depois da vírgula, então aqui é como se tivesse uma vírgula bem aqui separando, né, a ordens inteiras das ordens decimais. Então, é como se tivesse uma vírgula aqui. Então, todo número que tem vírgula, eu posso escrever, no caso, na forma de fração, e, consequentemente, eu posso escrever na sua forma decimal. Por exemplo, aqui, ó, 0,1. A sua forma de fração do 0,1 é o que a gente acabou de aprender? 1/10, certo? Se eu for escrever 0,01, por que eu chamo, no caso aqui, ó, voltando para 1/10, por que eu chamo de 1/10? Porque a parte inteira dele está na unidade, a parte inteira é o 0, depois da vírgula eu tenho o 1, e o 1 está onde? No décimo, então eu chamo de 1/10. Por que eu chamo, no caso aqui, ó, 1/100 de 1/100? Observa bem, o primeiro zero está na unidade, eu coloco a vírgula, depois o décimos e depois os centésimos. Então, o último número, o último algarismo, está na casa dos centésimos. Por esse motivo, eu vou chamar isso daqui de 1/100. E assim, seguindo a mesma linha de raciocínio, vindo para cá agora, ó, o 0,001. Esse daqui eu posso escrever na forma de fração como 1/1000. E se eu for avaliar algarismo por algarismo, eu tenho a minha unidade, que é 0,001. Ele acabou aonde? Em que casa? Do milésimo. Por esse motivo, eu chamo de 1/1000, certo? E esse último aqui, ó, 0,0001. Então, eu posso representar como 1 sobre, tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser 4 zeros, no caso, 10.000 aí, ó. Então, isso daqui eu chamo décimo de milésimo. Por que décimo de milésimo? Porque o 1 parou aonde? No décimo de milésimo. Tranquilo? A gente pode entender dessa forma. Agora, olha só. O objetivo aqui agora é aprender a sair das frações, certo? A gente vai parar de escrever frações e vai aprender agora a transformar uma fração, no caso aí, nas suas ordens, no caso, decimais. Por exemplo, vou trazer aqui, ó, o que nós vamos fazer agora? Eu vou escrever um número aqui, certo? Vou chamar aqui de letra A, certo? E a letra A, no caso aqui, é 17 dividido por 10. Vou escrever assim, ó, 17 dividido por 10. Então, a gente aprendeu a fração no bimestre passado. Mas lembra quando a gente estava estudando lá a parte de soma, no primeiro bimestre, depois que a gente estudou os números, no caso, os números romanos, as representações decimais, que a gente aprendeu os processos, né, as propriedades de soma, de multiplicação. Lembra que eu falei assim, ó, o que significa 17? 17 significa, no caso aí, ó, que eu tenho, no caso aí, ó, 10, no caso, unidades, né, no caso, 10 dezenas, mais, no caso, eu tenho uma dezena, mais 7 unidades. Eu posso escrever o 17 dessa forma, certo? E aí eu vou dividir agora por 10. Vocês concordam comigo que 17 décimos eu posso escrever como 10 mais 7 dividido por 10, que representa a mesma coisa? Aí lembra que eu falei que quando eu tenho uma soma de dois números, eu posso, no caso, dividir, no caso, esse primeiro número por esse, e esse segundo número por esse, é como se eu circulasse assim, ó. Eu vou separar esse por esse, certo? Quanto eu separo, eu escrevo 10/10. O sinal de mais eu volto a repetir. E agora eu vou separar eles assim, ó. Certo? Vou separar eles assim. Tranquilo? Que vai ficar agora 7/10. Então, agora eu vou dar continuidade. Agora, veja bem o que transformou. 10 dividido por 10 é igual a quanto? Igual a 1. Mas, agora aqui, ó, a gente acabou de aprender isso. Olha só, é 7 décimos. Significa que eu posso escrever isso daqui com 1/0
do lado do 7. Então, olha só, 7 décimo, eu coloco o primeiro zero, porque o 10 tem apenas um zero, coloco a vírgula, certo? Do lado da vírgula, eu escrevo quem? O 7. Então, esse número, quando eu escrevo ele na sua forma decimal, saindo da parte de fração, indo para a parte decimal, eu escrevo como 1,7. Então, olha só, 17 sobre 10 é a mesma coisa que 1,7. Então, a gente realiza todos esses procedimentos e chega em 1,7. Mas a gente vai fazer isso apenas nesse primeiro, porque agora eu vou ensinar um macetezinho para vocês, resolvendo ainda a letra A. Vou até escrever de vermelho para vocês não esquecerem. Olha só, 17 sobre 10. Olha só, o 10 tem quantos zeros? Deixa eu escrever esse 10 aqui mais bonitinho. Certo? Então, 17 sobre 10. Aí eu pergunto, o 10 tem quantos zeros? Tem apenas, no caso aí, um zero. Então, eu vou lá, escrevo 17, e como ele tem só um zero, a vírgula vai andar uma casa apenas, sempre da direita para a esquerda. Então, a gente, não precisa fazer todos esses procedimentos para chegar nesse resultado. A gente olha, 17 décimos. O 10 tem quantos zeros? Tem um zero. Então, do lado, certo, do último algarismo, da unidade, eu ando a vírgula um pouquinho para ali, certo? Ando uma casa para a esquerda, né? Direita, esquerda. Então, ando uma casa, no caso, para a esquerda. Tranquilo? Vocês conseguiram entender essa partezinha? Agora, olha só, vou fazer outra para fixar. Letra B. A letra B aqui, Vem comigo, 249 dividido por quanto? Dividido por 100, certo? Então, vou ensinar das duas formas. 249, eu aprendi que ele é duas, no caso, duas centenas, né? Duas centenas, é 100 mais 100, mas, no caso aí, 49, certo? Aí, no caso, 4 dezenas mais 9 unidades, né? 40 mais 9. Tudo isso daí dividido por quanto? Dividido por 100. Agora, o que eu faço? Pego aqui minha tinta verde e vou separar cada um assim, Cada um e vou escrever aqui na frente. Vou escrever 200 sobre 100. Mais, agora eu vou pegar minha outra caneta e escrever aqui, 49 sobre 100. Mais 49 sobre 100. 200 dividido para 100 vai dar 2, então aqui dá 2, certo? Agora, mais 49 dividido para 100, veja bem aqui, 49 dividido para 100. Acompanha, o 100 tem quantos zeros? Tem 2 zeros, né? Então, eu vou escrever o 49, vou andar aqui a vírgula, uma casa, duas casas. Por que eu ando duas casas? Porque o 100 tem 2 zeros. Se fosse o 10, olha só, o 10 eu andei quantas casas? Apenas uma. Mas como é o 100, eu ando uma, duas, coloco a vírgula e do lado da vírgula eu coloco o zero. Então, 49 sobre 100 é a mesma coisa que 0,49. Agora, veja bem, R$ 2 mais 49 centavos é igual a R$ 2,49. Então, o que eu escrevi? Eu saí da minha forma fracionária, que é 249 centésimos, e fui para a minha parte decimal. Mas essa volta toda a gente não vai dar, certo? Então, olha só, vou pegar aqui a minha caneta vermelha, a gente não vai fazer mais desse jeito, porque tem um macete aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, 249 dividido para 100. Agora, veja bem, eu escrevo o número 249 aqui e faço a pergunta para mim mesmo. Quantos zeros tem o 100? O 100 tem 2 zeros. Então, eu começo aqui, uma casa, duas casas. Vou lá e coloco a vírgula. Então, 249 sobre 100 é igual a 2,49.
2 inteiros e, no caso, 49 centésimos, beleza? Deixa eu ir aqui no chat e ver se vocês estão acompanhando. Todo mundo acompanhando aí? Ana Júlia, Arthur, Breno, Camille, Cauê, Guilherme, João Miguel, Letícia, os demais, Vitória, Vinícius Vitor, Yasmin. Tá todo mundo me acompanhando, todo mundo 100% junto comigo, sem nenhuma dúvida. Ok, deixa eu ver aqui, todo mundo sim. Beleza, então. Então, vamos partir para o próximo, certo? Vou pegar a minha super, mega, ultra borracha aqui, deixa eu aumentar o tamanho dela. Vou apagar essa parte todinha aqui, certo? Vou apagar essa parte, apagando aqui. Deixa eu apagar aqui. Opa, apaguei. Pronto, vou pegar minha caneta aqui de novo, certo? E para fazer mais um aí, ó, a gente tem que fazer agora a letra, eu fiz a letra A, a letra B, agora eu vou fazer a letra C, que é com milésimo, certo? Então, veja bem, 84, certo, dividido por 1.000. 84, ou seja, 84 milésimos, 84 milésimos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou escrever o 84, certo? Mas veja bem, o 84, ele tem apenas, no caso aí, ó, 2 algarismos, que é unidade e dezena. O 1.000, no caso, ele tem 4 números. Eu tenho que deixar essa parte de baixo com 4 números. A mesma quantidade de números que tem, no caso aqui, a parte de baixo, quando eu transformo para a parte decimal, ele também tem que ter. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever um 0 aqui e um outro 0 bem aqui. Beleza? Então repetindo o procedimento, ó. Repetindo o procedimento. Eu vou pegar o 84 e vou escrever ele aqui, ó. Escrevi o 84. Agora, olha só, o 1.000 tem quantos números? 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 números e, no caso aí, 3 zeros. Então, olha só, eu vou escrever mais um 0 aqui, fiquei com 3 números. Vou lá e escrevo mais outro 0, certo? Então, agora, o 1.000 tem 4 números, e agora esse número aqui que eu estou transformando para a parte decimal também tem 4 números. Agora, eu pergunto, quantos zeros o 1.000 tem? O 1.000, no caso aí, tem 3 zeros. Então, eu vou andar, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas, e vai ficar 0,084. Ou então, no caso aí, 84 milésimos, beleza? Se é dividido por 10, décimos. Se é dividido por 100, centésimos. Se é dividido por 1.000, milésimo. Então, eu leio 84 milésimos, beleza? Agora, olha só para finalizar aqui a aula, que já é 11h31, a gente vai avaliar todos aqueles que a gente acabou de fazer, ó. Esse daqui é a letra A, esse é a letra B e essa é a letra C. Então, veja bem, aqui é a representação fracionária, tudo aquilo que a gente aprendeu no segundo bimestre. Representação fracionária, bastante importante. Agora nós estamos no terceiro bimestre, aprendendo a representação decimal. Então, a gente vai sair da fração, olha só, a gente vai sair da fração e migrar para a representação decimal. Então, veja bem, ó, como é que eu entendo esse número aqui, 17 décimos. O que que ele significa? Ele significa que esse 1 aqui, ó, é uma parte inteira, e depois da vírgula são a parte decimal. São as partes decimal. Então, é 1,17 décimo. Eu também posso ir um pouquinho mais longe e entender isso daqui, ó, como dinheiro. Como assim, professor, dinheiro? Olha só, se eu colocar esse cifrão aqui, ó, não fica melhor para entender? R$1,70. Então, você tem R$1, que é uma parte inteira, a moeda de R$1 é a parte inteira, e 70 centavos é o quê? Uma parte decimal. Ele é uma fração do meu R$1. Então, eu tenho R$1, que é a parte decimal, mais, no caso, 70 centavos. E essa parte aqui, ó, eu vou ignorar por enquanto, certo? E a gente vai ver isso daqui novamente depois. Não acho interessante essa primeira parte para agora.
Agora só, vou entender isso daqui, ó, 249 centésimos. Se eu pensar isso daqui como dinheiro, vamos lá pensar como dinheiro, ó. Vou colocar o cifrão, certo? E aqui 2,49. Eu tenho R$ 2,49. R$ 2 é a minha nota inteira e 49 centavos é uma fração, no caso de R$ 1. Então, eu chamo de decimal. Então, R$ 2 é a minha parte inteira, certo? E no caso aqui, ó, o 49 é a minha parte decimal, certo? Indo para a letra C. Agora, a letra C, olha só, 0, opa, esqueci do cifrão, vamos entender isso aqui como dinheiro, ó. Então, vai ficar aqui, ó, no caso, 0,084. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho, deixa eu ver aqui, aqui 50 centavos, no caso aqui, isso daqui é 0,084 centavos. Isso daqui, galerinha, é menor, no caso aí, ó, 50 centavos eu represento assim, certo? Isso daqui é menor, no caso aí, é menor do que, no caso, 50 centavos, né? Isso aqui é como se fosse uma parte de 1 centavo. Então, eu tenho aqui, ó, 0 parte inteira, porque, olha só, é 0 essa minha parte inteira, e depois da vírgula aqui, ó, depois dessa vírgula, esses 3 números, eu chamo ele, no caso, na sua parte decimal. Então, era apenas isso que eu queria que vocês entendessem, né? O que é o décimo, o que é o centésimo, o que é o milésimo. Espero que vocês tenham compreendido essa partezinha aqui, certo? E nas próximas aulas, nós vamos agora só enfatizar de sair da parte de fração e ir para a parte decimal. Agora, olha só, essa parte aqui, galerinha, é um conteúdo que vocês vão levar até a nível de, sei lá, de matemática superior. Porque o que acontece? Quando vocês estiverem lá na frente, indo para o primeiro ano do ensino médio, eu sei que está um pouquinho longe, mas logo chega, se a gente estiver no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, estiver realizando aí vestibular, vocês vão precisar muito desses macetes, justamente porque lá não pode usar calculadora. E eles colocam os números quebrados justamente para testar os seus conhecimentos de matemática básica, se você sabe fazer o caminho de ida e o caminho de volta. Vocês vão ter que saber trabalhar com isso daqui, adquirir uma habilidade muito boa. Então, vamos dar um foco especial para essa partezinha aqui do conteúdo. Então, logo mais à frente, vocês vão ver exercícios contextualizados, bonitinho, mas primeiro vamos aprender essa matemática um pouquinho mais bruta aqui, né? Mais limpa. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Todo mundo conseguiu entender? Alguém quer que eu volte a alguma parte? Tá ok? Tranquilo? Deu para entender? Beleza, agora só vou fazer a chamada. Deu para entender tranquilo? Então, beleza. Quem surgiu uma dúvida aí, vou interromper